Olá, boa noite. Estamos novamente ao vivo. Boa noite, olá para todos. Para aqueles que vão olhar em outro momento, também sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo. Oi, Sandra. Oi, Marisa, tu tá aqui com a gente. Boa noite. Estamos novamente com os depoimentos que inspiram, que viraram agora conversas que inspiram. E a gente está inspirando as pessoas através da nossa fala. Hoje a gente vai estar com a Sandra, que é uma querida. Deixa eu já adicionar ela aqui, daí a gente já fica mais tranquilo, né? Bem-vinda, Sandra. Estou aguardando ela. Daqui a pouco a gente já vai estar com mais pessoas. Vamos nos conectando. Oi, Sandra, tudo bem? Deixa eu ajustar minha câmera aqui para a gente ficar legal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, como de costume. Oi, Jonathan. Jonathan, tá chegando aqui. Quanta coisa a gente descobre nesse Instagram. Tanta coisa, tem filtros, Sandra, tem uns filtros bem Olha só. bonitos. Eu não aprendi a usar ainda. Não aprendi. Oi, Carla! Carla estava comigo domingo passado. A gente fez uma live bem bonita domingo passado sobre relacionamentos, né, Carla? Relacionamentos familiares. Hoje a gente está com a Sandra, que vai falar com a gente sobre espiritualidade. Deixa eu ajustar um pouquinho. Então, deixa eu falar um pouquinho do projeto enquanto as pessoas vão chegando. Se sintam todos acolhidos, né, na nossa casa. A gente pode fazer de conta que a gente está numa roda, ou então a gente está num lugar bem legal, assim, no meio da natureza, se nutrindo, né? Então a gente está aqui justamente para isso, né? Para trazer um pouquinho. A Sandra também chegou, outra Sandra. A Lu está aqui, a Lu Conce dos Encontros Holísticos. Bem-vinda, Lu! Querida, é tão legal, né, Carla? Tá aqui, é diferente, né? A gente coloca o nosso. A gente se expõe um pouquinho, né? Mas a gente coloca os nossos talentos, né, a serviço, né? A serviço do nosso próprio aprendizado, né? A gente tem essa proposta, né? Com as conversas que inspiram, né, Sandra? Então eu vou falar um pouquinho, assim, enquanto as pessoas vão chegando. Se vocês acharem que faz sentido, se quiserem convidar mais pessoas, tem um aviãozinho de papel aí embaixo. Vocês podem mandar para as pessoas um aviãozinho, né, para lembrá-las. A Roberta está aqui, bem-vinda, a Fabiana também, enquanto o pessoal vai chegando. Então, como de costume, no projeto Conversas que Inspiram, a gente solicita, assim, carinhosamente, mas, assim, mostra um caminho, né? Se vocês quiserem colocar uma intenção de estar aqui, né? A intenção de conexão, a intenção de nutrir-se, a intenção de ter sintonia. Eu até fiz uns papeizinhos para trazer, mas eu acho que fica ao contrário, né? Fica ao Fica ao contrário. contrário. Então eu vou lendo o respeito, o caber. Às vezes a gente não cabe nos espaços, né? Então a gente pode colocar a intenção de querer estar perto, de cooperar, de ter harmonia, de ter vínculos, de ser, de silenciar, de compadecer-se, de amar, tantas outras intenções, né, que a gente pode colocar nesse momento para se nutrir. Então a gente faz esse convite, né? A Sônia está aqui também dos Encontros Holísticos, bem-vinda. A Beth também está aqui, que legal ver vocês entrando, muito legal. Sandra e Ilse, saudades de vocês, um abraço forte. A Lu das Mandalas, queridona. Uhum. Gratidão. Então, querida, então o nosso projeto, ele tem essa, a gente está com a 18ª live hoje. Então nós começamos com os depoimentos que inspiram lá no Dia das Mães, né, com a Renata que deu um depoimento, e depois a gente foi se nutrindo por vários outros depoimentos dentro do programa Inspiração Feminina, pessoas que passaram pelo programa, que eu já falei aqui, né, do que é o programa, mas oportunamente vou falar novamente. A Aline chegou, boa noite, tudo bem? Então a gente fez várias lives com depoimentos e depois a gente pensou que não deveria parar, porque foi tão bacana, né, esse projeto que a gente iniciou. Então a gente transformou ele em conversas que inspiram. A Kátia está aqui, bem-vinda, meu amor, que legal. A Kátia dos Encontros também, do Encontro Holístico, nossa amigona do coração. Então ele virou Conversas que Inspiram a partir
da roda da vida, né? Nós temos uma ferramenta que nós trabalhamos nos processos de autoconhecimento. A roda da vida, ela está distribuída em 4 quadrantes. Imaginem uma roda e uma cruz no meio. Então, é o lado pessoal, o lado profissional, o lado dos relacionamentos e da qualidade de vida. Então, a gente está passeando pela roda da vida. Semana que vem a gente vai ter uma coaching financeira que vai falar como se conectar com a abundância, que vai ser bem bacana também. Ela é uma contadora e ela agora é coach já há mais tempo, então ela já tem uma jornada bacana para trazer para a gente alguns saberes. Então hoje a gente vai falar sobre espiritualidade, que ele é um item dentro da roda da vida, no item da qualidade de vida. Ele trata assim, ó, o tempo que eu dedico para mim, a introspecção, o silêncio, se eu tenho um equilíbrio interno, se eu não tenho, a paz interior, se eu vivo de acordo com os meus valores. Então a gente vai passear por esse caminho, né, sem uma conotação religiosa, né? A gente não tem a finalidade de trazer um impacto, a religião tal é melhor, ou outra é melhor, enfim, não. A espiritualidade num sentido mais amplo do ser, no sentido mais amplo da palavra. Então, a ideia é justamente trazer um pouquinho de conhecimento dentro desse aspecto, né? A Roberta colocou autoconhecimento e inspiração nas histórias de vida. Sim, a gente valoriza muito a participação de vocês podem ir fazendo perguntas, fazendo colocações também, que sempre vai nos auxiliar na condução das necessidades de vocês, né? Então a gente agradece muito, né, quando vocês participam. A Claudinha está aqui, bem-vinda. Deixa eu ver quem chegou, só para a gente poder dá um oi, Campos Conte Campos. Boa noite, tá aqui. A Meuris está aqui. A Meuris é uma queridona, coach também. Irmãzona, que eu não conheço pessoalmente, mas está aqui, ó, já num lugarzinho no meu coração. A Rosita está aqui do Inspiração. A Roberta, minha amiga, irmã. A Maite, a filha da Carla, que estava aqui. Então, a gente vai já deixando as boas-vindas, a Lilian também chegando. Que lindo vocês entrando, muito bem. Bem-vindos para aquelas que chegaram depois, ou aqueles que chegaram depois, a gente pede que vocês coloquem uma intenção. Se quiserem escrever, tudo bem, a gente vai acolher, se não, fica no coração de vocês essa intenção. Então, assim, o nosso propósito hoje é de falar, então, um pouquinho nessa questão da espiritualidade. A Sandra, ela é uma pessoa que estuda bastante, tem um vínculo bastante grande nesses saberes, até porque ela é terapeuta holística e também atua como terapeuta reencarnacionista. Ela vai falar um pouquinho. Eu fiz um processo muito lindo com ela e, assim, me ajudou muito, muito, muito. E, assim, até por eu estar aqui hoje, eu atribuo também a isso, porque eu acabei olhando a minha vida pela visão mais ampla, porque a maneira que eu olho o mundo, muitas vezes, eu me limito, né? Eu me limito e eu tenho um ego grande pensando que eu não consigo fazer ou dar conta das coisas. E isso também descobri há pouco tempo, que é o ego da gente que vai nos punindo e nos colocando assim num espaço assim que não é o nosso lugar, né? E quando eu compreendo que a minha visão e a minha vida, ela tem um plano maior, eu tenho um propósito maior aqui nesse plano, e a visão do espírito, quando eu consigo elencar a minha vida, a visão do espírito, eu consigo também perceber que as coisas e as situações são personagens, né, que me auxiliam a minha evolução. Então, eu comecei a olhar a minha vida pela visão do espírito, e aí eu comecei a assumir alguns desafios. Um deles é estar aqui com vocês, né, nesse sentido de fazer esses momentos e também os grupos online, tudo isso, assim, corroborou para minha, digamos assim, para eu poder realmente assumir o meu papel no mundo, que é ajudar as pessoas a saírem da vitimização, porque eu estava num lugar de vítima, né? Então, na verdade, quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, nós nos colocamos num lugar de coautores da nossa vida, e nós vamos criando novas realidades. Então, nesse sentido, é o nosso saber hoje, é o momento que a gente quer trazer para vocês uma expansão de consciência e, junto com vocês, construir algo legal, assim, nesse sentido. A intenção é priorizar a espiritualidade. A Rosane entrou, a Elisandra aqui, boa noite. A Roberta colocou comunhão, conexão com Deus, minha intenção.
Todas muito bem-vindas. A Catinha, Kátia, Sandrinha maravilhosa, faz um lindo trabalho com a terapia reencarnacionista, amei o trabalho. Então, assim, ó, sem mais delongas, né, Sandra, para a gente poder beber nessa fonte aí maravilhosa, né, que é o teu saber, e a gente vai trocando aqui, porque, na verdade, o nome do projeto ele é justamente isso, conversas que inspiram, a gente vai construindo juntas, né, esse momento para a gente poder agregar valor. Gostaria que tu te apresentasse, né, dissesse quem é a Sandra e como que ela se construiu até aqui. Depois a gente já vai adentrando para o tema. Quero te agradecer muito, assim, por tu ter aceitado o convite. Não pensei em outra pessoa em falar sobre espiritualidade, essa área da vida tão importante, né? Tanto é que ela faz parte da roda da vida, né? Então, não tinha outra pessoa melhor. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bem-vinda. Gratidão. Ai, Ilse, eu fico profundamente emocionada com as tuas palavras. E de, né, estar recebendo a honra de poder participar desse teu momento muito importante na história da tua evolução, e te dizer que é totalmente recíproco, né, porque nós somos parceiras, colegas dos encontros holísticos, e uma apoiou a outra nesse processo de entrada no mundo online, né? De trazer as nossas contribuições para o mundo online. Porque a Ilse foi a minha primeira convidada no projeto Todos Juntos. Então, nós desbravamos essa coisa de lives juntas lá em março, abril, quando eu comecei o projeto Todos Juntos, né? Verdade. Aí, depois que nós vimos que a gente conseguiu fechar a conexão, nos conectarmos aqui para estarmos as duas na tela ao mesmo tempo, as duas se encorajaram e foram fazer os seus projetos. Legal, né? Legal. Então, isso é muito lindo, né? É muito transcendental essa nossa parceria. E esse teu convite para vir participar aqui do teu projeto das Conversas que Inspiram, né? Com este tema da espiritualidade, vem me conceder uma oportunidade de ampliar e estudar mais a respeito da espiritualidade de um ponto de vista muito mais amplo, porque eu, como terapeuta holística, né, eu acabo abordando a espiritualidade de uma forma muito terapêutica, né? E utilizando muito a questão assim do olhar da medicina, né? Para as questões que as pessoas trazem, as problemáticas de saúde, e também as questões espirituais, que muitas das vezes são as que dão origem para as questões emocionais, mentais, né? De comportamento propriamente dito das pessoas. Então, eu acabo ficando muito nisso. Mas com esse teu convite, eu, né, juntamente contigo, isso é importante pautar, que nós trocamos muito durante a semana, né? Aí sobre o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Então, para trazer o olhar sobre a espiritualidade dessa maneira mais ampla e acolhedora a todos, não só a esse olhar terapêutico que nós duas temos, né? E de uma certa maneira, nós tivemos que pesquisar, nos conectarmos com a espiritualidade maior e receber deles, né, as orientações. Então, eu fiz assim, nós duas atuamos na área holística, mas nós duas temos raízes na área da administração, né, Ilse? Sim. Somos duas formadas em administração que acabaram estudando espiritualidade de N formas e hoje estamos aqui contribuindo dessa maneira. Mas eu fiz o meu esqueminha como uma boa administradora. Né? Passo a passo. Estou aqui com o meu passo a passo. Então, eu me preparei assim para fazer uma abordagem em 4 aspectos, tá, da espiritualidade. E em cima desses 4 aspectos a gente vai expandindo, né, juntamente com a participação aí do pessoal. Desde já minha gratidão pela nossa audiência, né, por estarmos todos aqui. Ó, a Rose Han entrou, a Rose querida. Han está aqui, bem-vinda. Terapeuta, né? Então, esses 4 aspectos é o sentido amplo da espiritualidade, que atende a todas as pessoas, né? Independente de suas crenças, credos, posição social, independente de todos os seus aspectos de vida, né? Todos eles têm espiritualidade, mesmo que não saibam, né? A questão da medicina, como eu estava falando, né?
a questão energética e, por fim, a questão religiosa, que aí nos linka a questão das religiões, a questão muito espírita, espiritualista, vida após a morte, plano espiritual, amparo espiritual, tudo isso nós vamos abordar, né? Então, adentrando... Ah, tá, aí eu preparei um finalzinho com algumas dicas também envolvendo tudo isso. Legal, Né? legal. Porque é importante a gente trazer para a prática, né? Eu vou trazer bastante questões teóricas agora, mas a gente trazer essa teoria para a nossa vida no dia a dia, ela é muito importante, né? Porque se não for isso, a gente fica só no campo das ideias e a gente não aproveita o momento, né? Porque o momento nos pede prática de conexão com a espiritualidade, né? Então, por isso, reservei um finalzinho aqui para as dicas. Então, vamos lá. O sentido mais amplo, né? O acesso à espiritualidade tem um sentido da busca da paz interior, né? Então, é o bem-estar. São práticas que valorizam a conexão interior e uma busca por autoconhecimento. O que isso significa? Que independente de eu estar vinculada a algum local, de eu ter alguma crença, eu poder me interiorizar para conhecer o Deus interno que existe dentro de mim, mesmo que eu não use essa palavra, né? Quem é ateu, por exemplo, pode ter a sua espiritualidade, né? No cultivo de práticas que elevem a sua vibração, que lhe tragam bem-estar, que lhe tragam felicidade, né? Que cuidam de todos os seus corpos, mesmo que não tenha conhecimento de que existem esses corpos, né? Então, tipo, ver um filme de cunho edificante, um filme que eleve o meu astral, né? Que eleve o meu ânimo, me faça ter esperança na vida, é um filme que te conecta com a espiritualidade. A mesma coisa, a ferramenta da música. Eu gosto muito de usar música nos meus processos terapêuticos. Tu sabe, eu te mandei muitas músicas para tu escutar, né? Sim, sim. Né? Então, Lindas. eu gosto muito de música, porque é uma baita de uma ferramenta de conexão direta com a alta espiritualidade, porque ela não usa nada racional, ela usa pura e simplesmente a questão vibracional. Então, a música é uma ferramenta que a gente pode utilizar para nos conectarmos com alguma resposta que nós estejamos precisando, por exemplo, de algum dilema da vida que nós estejamos, e isso surge, né? Os desafios da vida nos trazem dilemas. E mesmo que eu não tenha nenhuma crença, que eu não me apegue a nenhum santo, a nenhum benfeitor espiritual, que eu não me apegue a religião nenhuma, eu posso simplesmente usar a música para me conectar com a energia criadora, né? Que algumas pessoas também chamam de Deus, algumas pessoas também chamam de universo. Isso vai do olhar que tu tem, né? Mas acredito que os ateus acreditam numa energia criadora, né? A Claudinha que está aqui colocou sim, ela trabalha com música, né? E daí eu vou Exato, a aproveitar para Claudinha vai dar estar um no oi para a projeto Graça, comigo. para a Fabiana, tem pessoas que entraram, a Maria Helena, a Mara, a Stephanie. Que legal, bem-vindos todos à nossa live. A Alessandra está aqui também, queridona, com a gente. Oba, que legal, que legal. Nesse sentido, Sandra, assim, o impacto, então, da questão da espiritualidade ou religiosidade, né? Porque nós nos vinculamos à espiritualidade através de alguma religião, enfim, né? Ainda é preciso ser assim, ou ainda é assim em alguns povos. Acredito que isso também vai mudando aos pouquinhos, né? Que a gente vá buscando um pouco mais de liberdade, não ficar vinculado a algum credo, a alguma religião para chegar lá. Então, o impacto da espiritualidade, ele é no âmbito geral da nossa vida, inclusive físico, mental, moral, espiritual. Como que se conduz isso para a elevação? Porque a partir do momento que eu entendo a vida numa visão mais global, eu também me sinto mais participante da vida como co-criador, né? Nesse sentido, né, Sandra? Uhum.
Na verdade, a proposta da abordagem aqui do sentido amplo da espiritualidade é justamente trazer a informação de que a gente pode se conectar com a espiritualidade sem a religiosidade. Uhum, uhum, Não uhum, preciso estar na religião, né? Por exemplo, a mais famosa de toda é a religião espírita, né? Que nem se diz religião, se diz filosofia de vida, né? uhum, Mas é a que mais fala, aborda, né, esse assunto. Mas não precisa, né? Na verdade, pelas minhas pesquisas, pelo que eu estudei de material para nossa conversa de hoje, o principal objetivo de conexão da espiritualidade é a busca de um autoconvívio, uhum, né? uhum, Porque a espiritualidade, num sentido amplo, ela é primeiro para dentro, né? uhum, Ela é primeiro para dentro, para depois ela ser para cima, porque naturalmente, quando eu me volto para dentro, num sentido de autoconhecimento, autoacolhimento, de trabalhar os meus defeitos que eu identifico, né? Para me melhorar como pessoa, naturalmente eu vou elevando o meu padrão vibratório, a minha sintonia vibratória, e vou entrando em contato com essas consciências mais elevadas que são as presentes nas religiões, né? São uhum, os uhum. benfeitores espirituais, são os santos, são os anjos, né? Então, a espiritualidade, num sentido amplo, ela busca, e principalmente nesse momento de isolamento social, de coronavírus, de ameaça externa, o convite é volte para dentro, né? Aprenda a gostar de conviver com você. Uhum. Porque o X da questão que estava acontecendo na sociedade é que ninguém estava se gostando, por isso que nas relações externas estava ocorrendo muitos desentendimentos, muitas brigas, né? Muitas perseguições, enfim, relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque as pessoas não gostavam delas mesmas, não se Uhum, conheciam, conseguiam enxergar o que estavam contribuindo no contexto onde estavam inseridas, né? Então, a uhum, espiritualidade, num sentido amplo, traz esse convite, né? Volta para dentro e procura gostar de conviver contigo, né? uhum, Trabalha o teu autoconvívio. Eu li num site que eu entrei para analisar a espiritualidade pelo ponto de vista da yoga, né? uhum, E lá eles falavam sobre o conceito da contemplação. uhum. Ai, eu achei fantástico, assim, muito profundo o conceito da contemplação. O silêncio, o aquietar-se, o buscar espaços vazios, que a gente chama, né? A própria meditação, a oração, é criar espaços vazios, porque nós estamos muito voltados no fazer, no para fora, naquilo que nós precisamos produzir. A gente começar pela agenda, eu aprendi, eu acho que foi num curso de EMF, a Kátia sabe o que, que é, a malha de calibração, então, das nossas Ah, energias. sim. Então, eles falam assim, ó, que se a gente começar pela agenda, a gente está ferrado, a gente precisa começar pelo nosso coração, uma escuta ativa do construir o meu dia a partir do nosso coração. Tem uns 5 minutinhos de manhã conectado com o teu coração, porque o coração é um dínamo gerador de energia. E ele está longe do nosso cérebro, né? Então a gente precisa aproximar o nosso coração do nosso cérebro. Eu achei muito bonito, assim, quando eu escutei isso, gravei, né? Então, para trazer para o nosso dia a dia esses momentos de espaços vazios, dessa contemplação, né? Exatamente. E quando a nossa cabeça estiver muito poluída, o que pode acontecer? Nossa vida é muito dinâmica, né? São desafios em cima de desafios para a nossa evolução. Então, quando o contemplar para dentro estiver difícil, então que eu tenha sabedoria suficiente para saber escolher o que contemplar, né? Uhum, Então, esse é o momento de buscar uma imagem que transmita paz, né? Buscar figuras que me tragam harmonização, que me tragam o retorno ao estado de eu sou, né? Eu sou conhecedora, dominante de mim mesma, né? Então, eu achei muito interessante esse conceito da contemplação, né? E ela vai diretamente ao encontro de uma das principais ferramentas terapêuticas que existem hoje em dia, que é a meditação, né? A uhum, meditação, muitas são guiadas, né? Uma baita ferramenta é a meditação guiada. E muitas delas utilizam imagens
como ferramenta ali terapêutica, junto com as palavras, né, que vão guiando a meditação. Ou seja, tu aquieta a tua mente alimentando a tua alma com aquela imagem, né? Fantástico isso, eu achei assim, é total conexão com a espiritualidade, independente de crença. Entende? E alguns médicos, Sandra, alguns médicos já estão até aceitando, né, a questão da espiritualidade. Tem pesquisas que nos trazem, né, em relação ao bem-estar e o vínculo com quem tem um vínculo com alguma religiosidade, com alguma religião para elevar a sua espiritualidade, acabam se curando antes, né? Assim, então existem pesquisas de médicos, a medicina já está aceitando, né? Tamanho impacto que tem isso nas nossas vidas, né? Na questão da nossa moral, né? Porque ela influencia nas nossas relações, né? E também na saúde do corpo físico, né, Sandra? Mental, né? Sim. Perfeito, e aí tu já aproveita para introduzir o nosso próximo tópico, né, que é a questão da medicina, a aliança, né, da medicina com a espiritualidade, justamente trazendo a aplicabilidade na prática, né, de todas as ferramentas que a espiritualidade pode nos disponibilizar como recurso de recuperação do corpo físico, que é nada mais, nada menos do que o nosso espelho do resultado da nossa intimidade, né? Então, médicos, o próprio SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, que atende a todos, né? Todos nós temos direito a usar o SUS. Eles já incluíram nos seus atendimentos terapias energéticas, terapias vibracionais, né? A acupuntura aí atuando de maneira bastante profunda na análise, na negociação, né? É como se promovesse uma negociação entre o íntimo do paciente e o externo do paciente nas informações em que analisa o energético e o emocional, né? Ou seja, mostrando para o paciente que o problema dele não é físico, que o problema dele é energético, e as energias dele advêm das emoções que ele está vibrando. Então, é bastante diferente tu tratar um paciente com câncer somente com a quimioterapia e tratar um paciente com câncer com reiki, com acupuntura, com várias outras terapias energéticas que já estão incluídas no SUS, né? Mostrando para aquela pessoa que ela tem um papel coparticipador, né, daquela doença. E o principal, que é mais lindo, está nas mãos dela, não nas mãos do médico ou nas mãos do remédio. Está nas mãos dela poder fazer esse movimento de retornar para dentro, analisar o que está acontecendo ali dentro, para o corpo estar manifestando o que está manifestando. Né? Então, na medicina, nós temos um ramo chamado metafísica da saúde, né? Que é amplamente estudado aí pela Louise Hay, que é uma autora bem famosa, né? Pelo Val Capelli, que fez um compêndio de livros falando de doenças de variados matizes no corpo, assim, de todos os órgãos do corpo físico, eu acho que ele botou nos livros dele, né? E assim, até coisas no sentido o que significa o espirro, o que significa a tosse, né? Quando a gente tem alguma coceira no corpo, o que significa essa coceira? Qual a correspondência emocional e energética deste sintoma? Então, isto é espiritualidade, né? É a medicina, o ramo físico da análise do humano, né? Voltando o ser naturalmente para essa questão extrafísica, né? Temos até aí, forçadazinhamente, né? Mas uma humildade por parte da medicina, né? Dos componentes da medicina terrena, no sentido de estar aceitando práticas que comprovem resultados inexplicáveis, que a ciência não consegue medir, né? Ela só consegue comprovar. O reiki, por exemplo, foi aceito porque foi comprovado, mas ele não foi medido,
né? Uhum. Até hoje não se encontrou nenhuma pesquisa ali trazendo dados das pessoas que recebem reiki, como é que estavam os seus índices antes e como é que ficaram os seus índices depois, Uhum. né? Fazendo um gráfico disso. Não, não se Uhum. tem isso. Só se tem a real melhora da pessoa, né? Uhum. Muitas das vezes, né, felizmente já se tem a notícia da cura da pessoa. Ou seja, algo mudou dentro da pessoa em função da terapia energética, em função da terapia espiritual, enfim, da espiritualidade, né, como um todo. Sim. E Estamos nunca aí teve, né, retornando. Sandra, um momento tão propício, eu acho que na história da humanidade, como esse agora, de se espiritualizar, de crescer né, em consciência. Nunca teve um momento tão bonito agora de buscar essa liberdade, essa abertura, esse acesso, até por conta de toda essa disponibilidade da tecnologia, né, e a informação em tempo real que a gente tem. Então, nesse momento, é um momento bem propício para a gente expandir consciência, né, nesse sentido. Ah, Deixa, eu- com certeza. deixa eu só dar um oizinho aqui para algumas pessoas queridas que chegaram. A Lourdes chegou, a Fernanda, bem-vinda, bem-vindas. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Rose lá do Mato Grosso, é uma amiga minha, tá morando lá agora, querida. Boa noite. A Vanisa tá aqui também, nossa amigona. A Rose colocou muito conhecimento, verdade, né? A doutora Marisa comentou, ela é médica, então ela colocou, recomendo aos meus pacientes a meditação, recomendo essa prática. Uhum. Roselita aqui, boa noite. Meus pacientes melhoram bastante com a meditação da cura da Louise Hay. Você pode curar sua vida, né? Ela tem um livro maravilhoso com CD. Bom, hoje tem na internet, né? Tudo. Então, amo o Reiki, a Melris colocou, amo a acupuntura. Que bacana, né? Então, nesse sentido, assim, daria para dizer que a meditação e a prece, ela é como se fosse uma prática terapêutica junto com outras, né? Porque às vezes, né, Sandra, não dá para deixar de lado a questão da alopatia também, né? Porque a medicina ela está aqui para nos Sim. auxiliar, né? Dependendo dos problemas, precisa ser lançado mão da alopatia também, né? Então, nesse sentido, daria para dizer que a prece ela também é uma ferramenta de cura, assim, nesse sentido de elevação, que auxilia, né, para que o ser humano busque, né? Então, a partir, tá, ok, se está a doença no corpo físico, mas minimizar aquela dor, aquele problema, minimizar, se não no externo, mas no interno, né? Então, Sim, sim. Não, sem sombra de dúvidas, né? A prece, meditações, os mantras, a própria música terapêutica, né? Elas são ferramentas que te promovem essa conexão com a tua espiritualidade, primeiramente interior e depois em sintonia elevada. E isso naturalmente te promove uma melhora de vida, né? Mas o importante de citar, assim, é que o corpo físico nosso, ele é um mata-borrão da nossa alma, né? Então, adorei o quando termo, adorei o termo. mata-borrão. Aham. Ah, Mas, se não me engano, até a própria Louise Hay que usa esse termo. uhum, Se não me engano, é a Louise Hay. Mas, enfim, é exatamente isso, né? Então, significa que quando uma doença passa para o nosso corpo físico, isso significa que ela já existia um determinado tempo na nossa alma, né? uhum, Dependendo da crença que a pessoa tem, aquela inferioridade, aquele sentimento ruim, denso, já existia na minha alma há várias encarnações. E aí agora veio se materializar no meu corpo para promover um expurgo, para uhum, promover uma externalização, para que aquilo possa sair de nós, né? Então, há uhum, quem diga que quando a doença já está no corpo físico, é um ponto positivo, porque é sinal que está limpando a alma, né? uhum, Então, uhum, a gente sempre trabalha, né? Nós que atuamos, assim, na área holística, espiritualista e tal, a gente trabalha com a prevenção, né? uhum, Justamente para evitar que precise se manifestar no corpo físico essas questões todas que nós temos a evoluir, né? E a prevenção
é o autoconhecimento. É esse movimento de voltar para dentro, identificar o que tem lá dentro, né? E elevar a sintonia para que justamente eu consiga ter a sabedoria, a clareza de fazer diferente, de fazer novas Uhum. escolhas. E assim, Uhum. aos pouquinhos, ir modificando, curando a minha alma, curando o meu corpo físico. Isso é espiritualidade. Uhum. Né? Uhum. Isso é uma espiritualidade bem ampla até, né? Porque não necessariamente está vinculada à fé. Também tem o seu fator importantíssimo. Tu estavas falando da prece, né? Eu adoro uma explicação espírita em relação à prece, né? Existe preces horizontais e preces verticais. O que que são as preces horizontais? São as preces que a gente faz com o olhar do ego, né? A gente faz com essa cabecinha que eu tenho hoje, aqui Sandra, né? Aqui é mãe do Paulo, é terapeuta holística, é autônoma, recém-separada. É, a prece que eu faço com esses papéis na minha mente são preces horizontais. Elas vão ter o seu efeito, porque a gente sabe que a gente está rodeado de mentores espirituais, né? Se a gente tem uma abertura para essa conexão, nosso anjo da guarda está sempre muito próximo de nós. Então, ele vai ouvir esta prece e dar o andamento para a possibilidade do atendimento ou não, né? Mas esta prece, ela é de curto alcance, né? Já foi medido, inclusive na medicina, isso. Já foi medido o tamanho da onda cerebral numa prece horizontal e numa prece vertical. A prece vertical é a que eu faço com o olhar do espírito, onde eu estou completamente desligada dos papéis egóicos que eu estou fazendo agora, né? Uhum. Então, as pessoas não sabem, mas eu e a Ilse, nós nos reunimos antes para fazermos uma prece pedindo conexão aqui para a nossa live, né? Conexão com os benfeitores espirituais, não só a conexão Wi-Fi, né? Exatamente. Exatamente. Então, a prece que nós fizemos antes da live foi uma prece vertical, porque foi uma prece De completamente intenção, de desconectada, intenção. Uhum. exatamente, de intenção mundana, né? Porque, por exemplo, se eu estou conectada no meu papel de mãe e eu faço uma prece pelo meu filho, e isso é bem difundido, várias crenças, várias religiões dizem que a prece das mães é potentíssima. Tem uma orientação que eu acho que é de Emmanuel, ou é de Joana de Ângeles, agora eu não sei, dizendo que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, não Uhum. é? Eu já ouvi várias vezes essa referência, né, dessa frase, assim, de que algum benfeitor espiritual disse. Por quê? Porque a prece de uma mãe normalmente é uma prece co-criadora. Ela está, dependendo do contexto, claro, né? Ela está pedindo ao Criador para abençoar a sua criatura. Então, é uma prece que sobe direto às altas esferas espirituais, né? Agora, se é uma prece desesperada, pelo filho que aprontou, que fez alguma coisa, que deu algum, né? Causou algum prejuízo, por exemplo, essa é uma prece horizontal que vai ser atendida pelo mentor do filho, no máximo, Sim, né? sim. E esse mentor do filho é que vai elevar a prece da mãe, Uhum. né? Mas o fato é que essa conexão pela prece sempre traz algum tipo de benefício, algum tipo de bem-estar, né? Que bacana, Justamente, Sandra. justamente porque promove uma conexão com algo ou com alguém que vai te proporcionar a solução daquilo que tu está Uhum. pedindo, Que bacana, né? Sandra. Nesse sentido, estava dando uma arrumadinha aqui, meu telefone acabou, o meu suporte acabou dando uma caída. Nesse sentido, assim, então, Sandra, assim, ó, a melhor religião seria a questão assim de eu estar com o amor, assim, porque na verdade às vezes nós nos vinculamos a alguma religião. Daria para dizer que a melhor religião é o amor, assim, nesse sentido, falando, tu falou do amor da mãe, né? Porque não tem um amor mais genuíno que o amor da mãe, né? Nesse sentido, né? Sim. Na verdade, já se recebe de várias fontes, né?
E não necessariamente fontes espiritualistas, né? Esses dias eu estava assistindo um pastor evangélico falando sobre isso, de que a próxima religião, né, a religião que vai reger os tempos pós-pandemia, vai ser a religião da solidariedade, né? O que é solidariedade se não é o amor? É o desenvolvimento da empatia, o desenvolvimento do acolhimento, né? Eu Fazer o bem, enxergo né? Fazer o bem. exatamente fazer o bem sem esperar retorno, Uhum. né? Sem esperar algum ganho em relação a isso, em relação ao bem que se fez, né? É uma quebra de paradigma muito grande que a nossa sociedade vai passar em relação a isso, e em termos de espiritualidade, dentro deste assunto, isso é uma das principais coisas que vem se tratando, né? A quebra de paradigmas para uma nova terra. Né? A começar que para atender esse termo espiritualidade não vai mais se precisar vincular a religião, né? Espiritualidade vai ser um termo totalmente amplo que vai englobar e acolher a todos que estejam dentro de um novo padrão vibracional, Perfeito. totalmente diferente do que Perfeito, era. perfeito. Fora da caridade não há salvação. Deixa eu ver o que algumas pessoas colocaram aqui. Legal a participação de vocês. A Roberta colocou: nas minhas massagens de relaxamento, coloco meditação de 15 minutos para o cliente, depois uma música relaxante. Perfeito. A Franci está aqui. A Roberta é uma massoterapeuta maravilhosa aqui em Novo Hamburgo, super indico. Franciele, boa noite, querida. A Fabiana colocou assim: eu me utilizei da geobiologia e foi muito significativo para eu conseguir atingir outras etapas da minha espiritualidade. Depois tu fala um pouquinho da geobiologia, se for possível, no nosso tempo, porque a gente já está 15 minutinhos do horário, faltando só. Acredito que o amor, a Meuris falou, é a energia mais inteligente do universo, né? E a Fabiana colocou: fora da caridade não há salvação, né? Então, na verdade, a gente não precisa estar vinculado a uma religião para ter espiritualidade ou para elevar a nossa espiritualidade. Seria correto dizer isso, Sandra? Porque ainda temos necessidade de ter as religiões, né? Foi a minha fala lá inicial, né? No começo da Na live. verdade, aquele termo ali que a Fabiana contribuiu, fora da caridade não há salvação, é uma concepção religiosa, É verdade. né? Foi Jesus Aham. quem disse. E Jesus é a base para a maioria das religiões, acredito Sim, eu, que nós temos hoje sim, em dia. sim. Mas, na verdade, a proposta que vem sendo trazida justamente pela espiritualidade é que fora da solidariedade não existe salvação, Olha só. Uhum. né? Ampliar os Pode nossos se ampliar horizontes. ainda mais. É. Fora da empatia não há salvação, e pode se ampliar isso, né? Mas tudo num sentido coletivo da vivência em sociedade, né? Uhum. Sairmos dos Porque nossos o termo famosos muros. humanidade, ele deixou um pouco de existir, né? Pela própria separação das cidades, estados, países, né? Então, a humanidade, ela ficou muito fragmentada, né, Sandra? Então, o amor, aqui a Lourdes falou, o amor do Criador está dentro de nós. Perfeito, nós temos esse amor e nós delegamos muitas vezes até a questão de presença, né? Nós deixamos muito esse poder para outras pessoas ou para o externo, né? Sempre dependo de algo, né? E esse amor, ele é agir com o coração, né? A Claudinha falou, pode-se Sim, dizer que a espiritualidade seria amar com consciência, sim. Uhum. Amor olha que incondicional, mas vem uma dupla dinâmica, autocompaixão e empatia. Perfeito, olha perfeito. A Claudinha sempre contribuindo com o saber dela, muito bom, né? show essa Uhum. autocompaixão. Tia, E maravilha. assim, ó, E assim, Sandra, existem várias formas, né, de buscar essa espiritualidade. Então, qual seria neste momento que ainda existe essa necessidade desse papel das religiões? Qual seria o papel das religiões nesse contexto, né? E uma outra questãozinha, assim, breve também, para a gente entrar, assim, ó,
a questão da espiritualidade, da religiosidade acaba interferindo assim nas futuras gerações, assim na maneira como a gente está vivendo e se construindo também, né? Na verdade, o papel das religiões é apenas ser mais uma porta para se acessar a espiritualidade, né? Uhum, Essa era uma realidade antiga, né? uhum, Nós, de 10 anos atrás, precisávamos de uma porta religiosa que nos ligasse ao milagre, porque, na perfeito. verdade, a religião, né, na etimologia dessa palavra, é religare, né? É Uhum, fazer o papel de religação com o divino. Mas isso já está feito. Mesmo nos que ainda estão, não estão despertos, né? Esta é uma porta que já está aberta. É só eles fazerem assim, eles se conectam com essa verdade e alçam o voo deles, né? Os que ainda não estão uhum, despertos. Mas a religião cumpriu esse papel, né? Foi uma das, no meu entendimento, né? Claro, foi uma das portas para que a espiritualidade pudesse fazer se religarem, né? Nós uhum, pudéssemos fazer uhum. se com a espiritualidade superior, independente da crença, né? Mas Uhum. esse papel já foi feito e o coronavírus ele nos mostra como marco principal exatamente isso, né? De que temos um divisor de águas a partir daqui. Não podemos mais ir às casas espíritas, não podemos mais ir às As igrejas falar com o igrejas, padre. Eu sim. não posso mais ir me confessar para o padre, eu tenho que me Agora é confessar dentro de aqui. casa por mim mesma, Uhum, uhum. né? Então, esse papel já foi cumprido, não temos mais a necessidade disso, né? Temos outros vieses, temos outras portas, e o isolamento social, o papel do seu coronavírus, está nos dizendo que a porta é aqui dentro, que não é mais, eu Uhum. não tenho mais que ir na igreja, mas ir na casa espírita. Eu tenho que Uhum. entrar no templo dentro de mim, independente da Uhum. crença que eu tenho, posso até ser ateia, mas eu tenho um templo dentro de mim. Sim, E nós esse somos um templo templo. Uhum. eu consigo acessar através de algumas ferramentas esse templo interior, né? Tu falaste da questão do tempo, então, já aqui pelo meu 12 minutos que nós temos. Aham, Então, passa só muito para não rapidinho. perder, Uhum. né? Porque isso é bem importante, assim, né? Das dicas, né? Para nos Isso. conectarmos com a espiritualidade. Eu até não anotei na minha listinha, mas como eu gostei tanto, me senti tão bem falando da contemplação, Ai, que eu que vou lindo. incluir nas dicas, tá? Então, Sim. contemplem a vida, né? Contemplem a sua própria vida, né? Primeiramente, voltem para dentro e contemplem os bons sentimentos que vocês já têm, contemplem os desafios íntimos que vocês ainda têm, porque eles precisam ser acolhidos para serem transformados. Sim. Contemplem a natureza, mesmo que seja por um breve período, porque o coronavírus vai passar, nós vamos poder voltar a sair para a rua, tá, pessoal? Mas por enquanto a gente não pode sair. Olha pela telinha do celular mesmo, ou pelo computador, as paisagens da natureza, né? A grandiosidade da natureza desse planeta, num sentido de gratidão, porque nós estamos aqui, nós vamos poder usufruir dessa natureza que está se recuperando do castigo que nós estamos recebendo de ficar dentro de casa, né? Então, Uhum. contemplem. Primeira dica. Segunda dica é a prece, tá? Mas se você não gostar muito desse termo, porque ele é bastante linkado à religiosidade, né? E eu Uhum. me dirijo às pessoas que não têm, que não se afinizam com a questão de religiosidade, e tá tudo certo, né? Cada um com as suas afinidades, mas a conversa com o Criador, o diálogo com a energia criadora é uma prece. Então, Uhum. esta conversa diariamente é muito salutar, porque estreita laços, abre os nossos canais perceptivos para a criatividade do universo, para que a gente possa enxergar possibilidades de melhoria para a nossa vida, de solução dos nossos desafios, enfim, o que a gente estiver buscando, né? Então, é prece ou conversa com o Criador. A outra questão é a meditação, daí mais especificamente
como ferramenta terapêutica, né? Porque a meditação é uma das principais portas, existem outras, né? Mas a meditação é uma das principais portas que une todas essas dicas que eu estou dando. Na meditação, a gente está em prece interior, a gente está contemplando, nós estamos nos voltando para dentro, estamos exercitando o autoconhecimento, estamos acolhendo as nossas necessidades íntimas, né? Então, é o que eu digo para os meus pacientes, tu pode até não gostar de meditação, mas tem que fazer igual, né? Não tem, é uma das principais ferramentas que nós temos atualmente. Não existe mais pílula de fora, tá, gente? As pílulas de fora vão cada vez cair mais de moda. Agora é a pílula de dentro. Eu preciso meditar para me autocurar, né? Outra questão também bastante importante de dicas são as escolhas informacionais. Perfeito. Porque as escolhas informacionais representam a alimentação da minha alma. E vejam que meu corpo físico também faz parte da minha alma, é o veículo pelo qual estou me manifestando. Então, né, em isolamento social, a cozinha ali disponível, aquela coisa toda. Vamos escolher o que nós vamos nos alimentar. Nós não estamos mais nas mãos dos restaurantes. Nós podemos fazer a nossa alimentação, escolher os nossos ingredientes, né? Tudo isso contém, não deu tempo de falar da questão energética, que eu ia abordar a alimentação. Já né? tem pessoas sugerindo mais uma live aqui, Sandra. Eu vi que tem gente escrevendo, agora mais uma live. Depois eu quero ler os outros comentários. Mas pode seguir. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo. Por quê? Eu alimento o meu corpo pela minha boca, mas eu alimento a minha alma pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Então, cuidado com filmes, cuidado com as séries. Hoje em dia tá todo mundo viciado em Netflix, né? Então, Netflix é uma bênção na nossa vida, sem sombra de dúvidas. Mas lá dentro tem o que é bom e o que não é muito bom. A gente tem que saber escolher, né? Para que a alimentação da nossa alma nos deixe leve, tranquila, conectada com uma espiritualidade, né? A mesma coisa a questão de músicas. E os noticiários, né, gente? Existem noticiários bons, eu gosto muito, adoro, assisto todo dia o portal no YouTube do Só Notícias Boas. Gente, é novidade todo dia. Tem muita coisa boa acontecendo. Não é divulgado, né, Sandra? Não é divulgado, né? E não é divulgado, né? Mas eu entro no portal todos os dias, só notícia boa, anotem aí, né? Só notícia boa. Eles têm YouTube, tem Facebook, bota lá no Google que aparece tudo, só notícia boa. E assim, coisas aqui, perto de nós, e coisas longe de nós. Os caras pesquisam, é lindo de ver. É lindo, maravilhoso, tá? Então, as escolhas informacionais é uma dica importantíssima para o nosso bem-estar. E por fim, né, para terminar, então, muito já se falou sobre isso aqui na live agora, o pessoal já deu contribuições maravilhosas em relação ao amor, né? Sim. Tudo que você fizer intencionando o amor, né, seja daqui para fora, ou seja, daqui para dentro, né? Exercitando o alto amor daí. O amor é, digamos assim, a energia mais curativa que existe. Vai ser o veículo de exercício da vida num futuro muito mais próximo do que a gente pode imaginar. É o amor. Então, vamos nos aproximar do amor, exercitar o amor em nossa vida, mesmo que ainda sejamos seres imperfeitos, ainda em aprendizado, nós já temos uma compreensãozinha mínima que seja do que é o amor. Então, exercitemos ele nesse pouquinho, já vai ser alguma coisa. Conforme a gente vai exercitando, um pouquinho vai aumentando, 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 até que ficar um pocão desse tamanho. Então, vamos exercitar o amor, porque ele resolve tudo. Só o amor transforma, diz a Claudinha. A Claudinha contribuindo aqui. Ai, que lindo. Contemplar uma plantinha em casa. A natureza fala muito com a gente, né?
Quero ver o que mais que foi colocado aqui. Olha, Agora é nós e contemplação que eu tenho Deus. para mostrar para vocês. Que linda, que linda, que linda. Nossa, muito Às vezes eu linda. fico, às vezes eu fico um Aham, tempão olhando para ela. aham, E aham. se tu te lembra quando eu mostrei isso aqui lá no Inspiração Feminina? Lembro, lembro, Eu acho que lembro. faz umas 2 semanas. Olha como ela tá. Ela tá Gente, ela tá perfeita. cheia de flor. Aham. Eu acho que é porque eu tô contemplando ela todos os dias. Claro que Você me sim, claro que desculpa, vai sim. fazer um A mês gente esse pode boletim. conversar com as flores, né? Com as plantas, né? Elas sentem e elas vão ficar melhores, cada vez mais floridas. A Roberta Sim. colocou agora é nós e Deus. Não estamos mais fazendo intermédio para ir ao Pai. Olha só, acho que é isso exatamente que a Sandra trouxe. Aham. Bem bacana. Gratidão pelos conhecimentos, a Kátia, agradecer, né? A gratidão também, a melhor oração. Tu já começa o dia, né, agradecendo por mais uma página, a possibilidade de escrever mais uma página do livro da tua vida, né? Então, na verdade, a gratidão, ela nos promove um estado positivo, como a Claudinha falou, a atitude positiva, né, também diante da vida, né? E só o amor transforma, então está alimentando, né? O amor, ele é uma retroalimentação, né? Conexão, as plantas adoram carinhos, exatamente. Elas entendem a nossa fala, a nossa intenção, né? Através do nosso sentir, né? Porque a natureza, ela vai conversando com a gente, né? Através das plantas, de todos os elementos da natureza, né? E também das estações do ano. Ela conversa sempre conosco. Nós é que nos perdemos, né? Nos distanciamos dessa natureza. E como nós somos seres de hábitos, né? Nós precisamos melhorar os nossos hábitos. E a intenção aqui é justamente auxiliar, né, para que cada um de nós possa melhorar os nossos hábitos, que nós, em primeiro lugar, somos as maiores aprendizes aqui, porque, na verdade, muitas vezes a gente traz um conteúdo e a gente depois faz reflexões, nossa, mas eu estou vivendo em 100% esse conteúdo, e daí tu vai te melhorando, vai elevando teus níveis, né, de entendimento. Sim. Então, a Fabiana colocou, e o amor, quanto mais praticado, mais expande. Sandrinha, É querida, nós verdade. temos 2 minutinhos. Eu queria que tu deixasse as considerações finais sobre esse tema. Vamos combinar uma próxima live, né? Então, já que... Ó, Claudinha, adorei aquele ursinho atrás da Ilse. Ah, sim, eu tenho um ursinho bem bonitinho aqui, ó. Olha lá na cama, lá, ó, o ursinho. Gente, eu tô tendo que segurar o meu pedestal do celular, porque ele acabou, não sei o que aconteceu, é aqueles que ele gruda com o ar, né? E aí ele acho que Uhum. pegou o ar e acabou soltando. Por isso que eu tô assim, né? Mas faz parte, né? Então, Faz eu parte. queria deixar aqui com vocês, até não acusou ainda ali, mas eu queria deixar assim, eu gosto muito do Dom Miguel Ruiz, que ele fala dos 4 compromissos. Seja impecável com sua palavra, não leve nada pelo lado pessoal, não tire conclusões precipitadas, sempre dê o melhor de si. Ele tem, nesse livro, os 4 compromissos, então, baseados em cima do amor, o amor que transforma. Então, como a gente estava falando, então busquemos o amor. Então, obrigada, Sandra. Queria as palavrinhas finais. Temos 1 minuto e 30 segundos. Ai, gente, foi linda essa live. Valeu a pena Foi toda a demais. preparação. Adorei Gratidão, conversar. gratidão, gratidão. Gratidão imensa por todos que estão aqui conosco. Falar de espiritualidade sempre é um prazer, uma alegria muito grande, né? Estou à disposição para a próxima. Que Vamos combinar. legal, que legal, que legal. Bacana. Obrigada, Se Sandra. puder, Assim, se ó, for leve. a nossa conexão, com certeza, já te falei, não é daqui, eu acho que é de outros lugares, né? De outros horizontes, né? Então, tá aqui no meu coração, que legal. Obrigada, assim, por ter contribuído tanto, né, com o teu saber e que a gente possa, então, seguir nessa jornada de evolução e trazer um pouquinho daquilo que a gente já sabe, começar uma semana um pouco melhor, talvez, né? E sigam conosco, semana que vem a gente está aqui com a Angélica, que vai trazer sobre como viver em abundância. Dentro da Roda da Vida nós temos a parte do financeiro, da abundância, então tudo faz parte, né, para que a gente viva em equilíbrio.
Gratidão profunda, tá? Todos que estiveram aqui tenham uma semana maravilhosa. Obrigada, Sandra, tá? Obrigada. Tchau, gente. Gratidão por tudo. Um beijo em todos. Obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom ter vocês todos aqui, maravilhosa live, muito lindo, amei, inspirador, né? O programa Inspiração Feminina tem essa proposta, inspirar, que bom!